segunda carta à igreja de Corinto, capítulo número 10, versículos 3 e 7. Porque embora andando segundo a carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque embora andando na carne, não lutamos na carne. Já ouvi falar algumas pessoas que dizem: pastor, parece que quando eu me converto, parece que as coisas pioram. Não, não pioram. As guerras, elas são constantes para todos. E na caminhada cristã também não é diferente. Se enganam aqueles que acham que o fato de se render a Jesus, nós estaremos isentos de lutas, o que é uma mentira. A única diferença é que outrora nós lutávamos sozinhos, e agora, conforme Paulo está nos orientando, é que embora sejamos homens, pessoas carnais, a nossa luta não é baseada também da forma humana. As nossas armas não são de forma como outrora nós fazíamos, mas agora as nossas armas são das milícias espirituais. É o que Paulo está querendo dizer. Mas vamos ser sinceros. Chega determinado momento da nossa vida que nós falamos assim: eu não quero mais brigar. Tem momentos da nossa caminhada que nós falamos assim: eu estou cansado de lutar. Senhor, eu não quero mais. E hoje eu não vim aqui pregar. Hoje eu vim liberar uma palavra profética para todos aqueles que se sentem cansados espiritualmente, cansados de lutar, cansados das batalhas que nós enfrentamos todos os dias. E é engraçado porque parece que quando nós vencemos uma batalha, aí você fala assim: agora eu vou descansar no Senhor. E aí se levanta um gigante maior. Eu não sei se isso acontece só comigo, mas eu tenho certeza que acontece com a maioria, com todos os irmãos que aqui estão. Todos os dias, o nosso adversário, ele se levanta com uma grande fúria para tentar nos destruir. Parar o seu chamado, parar o seu ministério, parar aquilo que Deus confiou a você. E chega determinado momento da vida que nós falamos assim: eu não quero. Chega. A vontade de chegar para os nossos pastores, para os nossos líderes e falar assim: não conta mais comigo. Eu não aguento mais. Mas eu preciso alertar os irmãos para aquilo que Deus nos chamou para viver. E para aquilo que Deus também já determinou a nosso respeito. Porque muitos de nós estamos entrando na batalha, mas esquecemos que Deus já liberou uma palavra sobre nós. É porque nós estamos tanto na linha de frente da guerra, que nós esquecemos primeiro quem está ao nosso lado, e esquecemos que Ele também já nos garantiu vitória. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Nós de vez em quando falamos sobre o povo hebreu, mas já se colocou o pastor Rafael no lugar daquele povo que por 40 anos aguardava a promessa e essa promessa não chegava? Já se colocou no lugar de Davi, depois de receber a unção, receber a promessa, mas depois tem que ficar fugindo de deserto a deserto, de caverna a caverna, de monte a monte, sendo perseguido, tentando te matar, sendo você um escolhido de Deus. São 14 anos esperando a promessa acontecer e nada acontece.
Já se colocou no lugar de Abraão? Que Deus fala: Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu e como as areias do mar. Mas passa-se, pastor Marcelo, 5 anos, 10, 15, 20, e a promessa não acontece. Já se colocou no lugar de Jacó, de ter que fugir de um lado para o outro, e as promessas que foram feitas aos seus pais, e ao pai do seu pai, também não acontecer. Eu poderia estar aqui citando diversos personagens, que enfrentaram lutas atrás de lutas, batalhas atrás de batalhas. Alguns desses passaram fome. Elias, olha, não vai chover na terra. Segundo a minha palavra, porque quem liberava a palavra não é o profeta, nós aprendemos isso aqui, inclusive, com o nosso evangelista. Nós somos apenas mensageiros, então a mensagem não é nossa. Porque tem profeta que acha que a mensagem é dele. Não, nós somos apenas mensageiros. Então não era a segunda palavra de Elias, sempre foi e sempre será a segunda palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Elias, não vai chover na terra. E não choveu, e logo começou a ter fome na terra. E você acha que ele ficou isento também? Ou você acha que só diante da cabeça de Elias chovia? Tinha nuvem só para ele? Tinha na nossa época, alguns que são mais antigos, tinha um desenho que era assim, né? Não sei se vocês lembram. Você nessa época não, pastor, não? Me ajuda. Tinha um desenho que é muito antigo para lembrar do Yogi. Tinha uma nuvenzinha que era só em cima dele. E alguns irmãos acham que talvez só na cabeça de Elias chovia. Passa fome na terra. E Elias também começa esse processo. Mas Deus dá uma orientação para ele. Vai, que eu já tenho ordenado alguém para te sustentar. Tem pessoas que passaram perigo de morte. Nós poderíamos contar sobre um homem que ele não sonhou por si, mas o próprio Deus entregou sonho para ele, José. Muitos de nós queremos o título de governar, mas poucos de nós queremos passar o processo de ser entregues, passar como escravos, como mentirosos, prisão. Estou falando de um homem que recebeu um sonho de Deus. Não foi um sonho dele. Poderia falar de Daniel, um homem entendido em todas as artes, preparado, capacitado, mas que Deus permite viver condições que muitos de nós não suportaríamos. Levado escravo para a Babilônia, depois é acusado de coisas que não cometeu, é jogado dentro de uma cova de leões, seus amigos numa cisterna cheia de fogo. A grande questão é que todos nós queremos viver coisas incríveis em Deus, mas quando as lutas começam a ficar acirradas, a nossa força vai desvaindo. Muitos começam até a desistir daqueles sonhos que um dia Deus fez arder no nosso coração. Aquela chamada que um dia nós estávamos saltitando, pulando, com o coração ardendo, mas as batalhas são tão intensas, que com o tempo nós mesmos falamos assim: Senhor, eu não quero mais. Chega. Eu desisto. Mas eu quero ler uma palavra para os irmãos.
Porque toda a palavra profética, ela não sai da boca do homem. Ela é baseada na palavra de Deus. Abra comigo Romanos, capítulo número 8. E aqui eu encerro. Romanos, capítulo número 8. A partir do versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Verso 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas que nós lemos anteriormente, somos. Olha o que Paulo fala. Ele tinha autoridade para falar, eu sou mais do que vencedor. Mas ele está compartilhando algo assim, isso não está restrito a mim, Paulo falando, isso está liberado para a igreja. Isso está liberado para todos aqueles que lutam por amor a Deus. Isso não é um privilégio meu, Paulo falando. Paulo está falando, é uma carta para a igreja de Roma. Eu não estou falando algo que é para mim, que sou um apóstolo. Eu não estou falando algo para mim, que sou um pastor da igreja de Roma. Eu estou liberando uma palavra que é para a igreja do Senhor. Mas em todas essas coisas, nós, igreja, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O versículo continua, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Sabe por que nós não podemos deixar a nossa força se esvair e nós precisamos nos renovar agora de ânimo? É porque Deus já liberou algo sobre nós. E a palavra dele é o seguinte: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A luta que você está atravessando, as pelejas que você enfrenta, as guerras que você está de frente na batalha, Deus não permite apenas porque Ele é um ser ruim, quer dizer, Ele não permite por ser um ser ruim, não. Ele só permite porque essas lutas, ela tem o poder de nos forjar, de nos preparar para vivermos coisas maiores, mais intensas e mais poderosas em Cristo. Eu citei alguns personagens. Se esses personagens não passassem pelas lutas que eles passaram, pastora Cida, eles não seriam forjados hoje para que nós pudéssemos citar eles como heróis na fé para cada um de nós. As lutas que você atravessa, que eu atravesso, elas são lutas para nos preparar, para vivermos coisas maiores em Deus. E é por isso que quando você vence esse gigante, se levanta outro maior, porque primeiro Deus sabe quem você é, Ele sabe quem Ele chamou, e maior do que isso, Ele está ao seu lado e já te garantiu a vitória.
que nós precisamos é nos manter firmes em Deus, tendo a confiança de quem nos chamou e para quem nos chamou. Afinal de contas, Ele não chamou qualquer um. Ele chamou você porque Ele confia. A Bíblia vai dizer que Deus não entrega nada que nós não venhamos a suportar. Ele não permite nada que nós não vamos conseguir viver. Se Deus confiou a você essas batalhas, é porque Ele sabe quem você é. Lembrando que a força, mesmo sabendo quem você é, não está em você. Porque nós mesmos não temos forças. Isso é graça. Nós não temos condições. Nós não somos capazes. Nós não temos conhecimento. Nós não temos estratégias. Nós não temos nada. Foi graça. Ele nos escolheu. Mas Ele nos escolhe, nos capacita. E está conosco todos os dias. Você lembra da batalha que Josafá vai lutar? Você conhece essa história? Depois que o povo se coloca a buscar a Deus, porque o grande problema está nisso, nós às vezes só buscamos Ele quando nós estamos numa batalha muito travada, porque se nós buscássemos Ele constantemente, se nós o buscássemos constantemente, se nós buscássemos Ele constantemente, as vitórias, elas seguiriam também de forma natural a nossa vida. Mas vamos ser sinceros, seja sincero, sincera, nós não só intensificamos a nossa busca a Deus quando nós falamos assim, eu não tenho mais força. Mas será que isso é inteligência ou é burrice? E eu estou falando com todo amor e carinho, porque eu sou um desses burros. A grande questão é que muitos de nós só nos dispomos a buscá-lo quando nós vemos que a batalha está praticamente derrotada. Quando o casamento está quase acabando, aí nós passamos a jejuar, fazer propósito com Deus. Quando o ministério está quase ruindo, a um fio de espada, aí nós passamos a buscar o Senhor. Quando parece não ter mais solução para os nossos filhos, aí nós passamos a buscar o Senhor. Quando a enfermidade bate a nossa porta, aí nós passamos a buscar o Senhor. Mas esse Deus também é tão maravilhoso que mesmo assim, quando o povo se dispõe a buscar o Senhor, depois que o povo começa a jejuar, buscar ao Senhor, Deus libera uma palavra através da boca do profeta para Josafá. Ei, Josafá, eu vou falar algo para você que eu já declarei antes da fundação do mundo. Paulo vai falar lá na frente, mas eu já declarei antes da fundação do mundo. Nessa peleja, você não precisa pelejar. Sabe por quê, Josafá? Porque sou eu que pelejo pelo meu povo. Eu pelejarei por vocês. Só fiquem de pé. Só fiquem de pé, marchem, coloquem o povo na frente, os adoradores na frente, começa a me adorar, começa a me agradecer, fica tranquilo que eu mesmo, você não vai precisar nem levantar nenhuma espada. Eu tenho certeza que a maioria de nós já experimentamos guerras assim, que depois que nós oramos, buscamos ao Senhor, nenhuma espada nós levantamos. E é engraçado, aí nós saímos dessas guerras falando assim, Senhor, agora eu vou te buscar mais, mas daqui a pouco a nossa força vai embora de novo. Nós estamos vivendo a época do arrebatamento, irmãos. Se você não crê, comece a acreditar. Nós somos a geração do arrebatamento. Da nossa geração não vai passar, Jesus vai voltar. Mas Deus também está confiando a nós, uma geração que precisa impactar a terra. Mas como vamos impactar a terra, se a maioria desses soldados já não acreditam mais? Se a maioria desses soldados já estão desistindo da batalha? O que será necessário
para que esse exército desperte. Nós precisamos, como igreja, entender que maior é o que está conosco. Nesse capítulo vai iniciar assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Ei, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é com você, quem será contra você? Fomos chamados por esse Deus, fomos capacitados por esse Deus, e Ele está conosco. É saber que você entra numa batalha, sabendo que o fim já foi declarado. E é engraçado que ele diz assim: nós somos mais do que vencedores. Eu já vi algumas mini discussões, não sei se é uma discussão, mas divergência, nesse termo mais do que vencedor. Porque alguns dizem o seguinte: não, ser vencedor já é o máximo. Não existe nenhuma disputa o mais que vencedor, né? Já ouvi algumas pessoas falando, não existe nessa situação. Eu já ouço alguns falar, não, mas é um plus. Existem os vencedores e pessoas que conseguem além, mais alguma coisinha a mais. Por exemplo, eu já sou pai. Tem alguns irmãos aqui que são, além de pais, avós. O pastor Zé Romário, por exemplo. Então ele é pai, mas hoje ele chegou no estágio de mais do que pai. Ele é pai e seus filhos têm filhos, ou seja, ele é mais que um pai. Ele não quer dizer que ele é maior do que um pai, mas ele tem um plus a mais. Então tem essa divergência. Mas a grande questão é que Paulo ele escreve para a igreja de Roma. E a igreja de Roma era onde que iniciou os Jogos Olímpicos. Roma era um local onde já estava acostumado a ter, além dos jogos, além disso, ela também estava acostumada com batalhas. E aí, se nós formos levar para os dias de hoje, pastor Marcelo Beá, ele é o nosso multicampeão aqui da igreja. Para quem não conhece, fica de pé, pastor Marcelo Beá. Responsável pelo projeto Jiu-Jitsu aqui da igreja, que é onde está gerando diversos campeões. Tem campeão aqui também, não tem? Cadê? Eu vi chegando. Cadê dos seus campeõezinhos? Cadê eles? Olha lá, ó. Foram campeões agora esse final de semana, mais uma vez. Quase todo torneio, esses dois são campeões, através do projeto aqui, que o pastor Jorge, ele é o nosso presidente do Instituto Crescer, né? Pastor Marcelo, ele é o nosso faixa preta, é o nosso mestre. Pastor Marcelo, ele é super conhecido no mundo do jiu-jitsu. Talvez alguns conhecem ele daqui da igreja, mas quem é das artes marciais tem medo dele. Ele é conhecido como gorila. Não é pela aparência, tá, irmãos? Mas ele é conhecido como mestre, o gorila. E ele ganha títulos, e ganhava títulos, e ganhava títulos. Até hoje, na categoria de master, ele ganha título. Eu comecei a ver que na luta e em outros esportes, tem vencedores. Eu reconheço que não existe no pódio algo além do que o vencedor. Tem um vencedor. O pastor Marcelo ganhou por muito tempo. Se alguém ganhar ele, vai se tornar vencedor. Mas por mais que alguém o vença, a quantidade de títulos que ele já ganhou, quem o olha é do esporte, fala assim, aquele ali é um camarada mais do que vencedor. Quem olha no automobilismo e ouve o nome de Michael Schumacher, fala, alguns ganharam, mas Michael Schumacher e Ayrton Senna, eles eram mais do que vencedor. Se você vai olhar no mundo do esporte, você vai ver sempre isso. Tem pessoas que são os vencedores do momento, mas tem pessoas que pela quantidade de batalhas, eu quero que você apegue a isso, pela quantidade de lutas, os tornaram mais do que vencedores. Então, por que agora Paulo está falando assim, vocês são mais do que vencedores?
É porque a nossa carreira ela não é feita apenas de uma batalha. Lembre do seu início, da sua chamada. Você talvez começou ganhando um leão. Depois você ganhou um urso. Depois você derrubou gigantes. Depois exércitos começaram a se levantar contra você. E um exército pequeno foi caindo. Um outro maior se levantou e caiu. Outros maiores se levantaram e caíram. Impérios começaram a se levantar e caíram. E é nesse status que Deus hoje, Ele já declara para você. Em todas as batalhas que você atravessar, meu filho e minha filha, eu já te garanti vitória. Tem batalhas que você ainda nem viu e nem pensa em batalhas que você vai atravessar. E eu já estou garantindo para você, é Deus falando, eu já te dei vitória. Já te dei vitória na área da família, do casamento, essas batalhas que você atravessa. Batalhas na área sentimental, batalhas na área da alma, batalhas na área do espírito, batalhas financeiras, resistências espirituais que tentam te parar. E eu já declarei que você não é apenas um vencedor ou uma vencedora. Pela quantidade de lutas que você já venceu e vai continuar a vencer, eu já declaro para a sua vida, você é mais. Você não é apenas um vencedor ou uma vencedora, você é mais do que vencedor. Fica de pé comigo, eu quero orar pela tua vida, por favor. Alabashure, remenevasure, ekelebadagas. Se é adoração, pode subir aqui, por favor. Feche seus olhos. Eu quero te convidar agora a você agradecer por todas as vitórias que você já teve. Família. Eu achava que eu nunca conseguiria ter minha casa. E hoje eu consigo ver todas essas coisas que Deus tem permitido eu vivenciar. É motivo de vitória. Ver a minha casa na presença do Senhor, ver tantas vidas que Deus tem permitido influenciar, e você também influencia pessoas. Deus conta com você nessa linha de frente desse exército. Você não pode parar, você não pode desistir. Essa força hoje precisa ser renovada em Deus. Chega de chorar, chega de murmurar, chega de reclamar. O que te chamou, Ele te prometeu e Ele vai garantir, já garantiu a vitória, já foi liberada no mundo espiritual, só basta você tomar posse dela. A igreja conta com você, porque a igreja hoje precisa ser forte. Eu não estou falando da igreja crescer, eu estou falando da igreja do Senhor. A igreja do Senhor hoje, ela precisa estar forte, forte diante de todas as investidas de Satanás contra a igreja. Ele conta conosco para esse exército. Agradece ao Senhor nesse momento.